Então vamos dar início à nossa aula de número 6 do curso de Geologia de Engenharia e Geotecnia, intitulada Amostragem de Solos. Basicamente, a amostragem dos solos vai ter como objetivo a posterior análise das propriedades, desses mesmos materiais. Bom, basicamente, quando a gente fala de propriedades dos solos, nós temos dois tipos de propriedades principais: as propriedades físicas e as propriedades mecânicas. A título de curiosidade, quem é esta mulher? Vocês sabem quem é? Bom, depois a gente responde. Basicamente, quando a gente trabalha com as propriedades físicas, a gente vai ter, a gente vai falar dos índices físicos, granulometria, plasticidade, permeabilidade e compactação. E quando a gente pensa nas características mecânicas que serão importantes para a gente, estaremos falando de resistência ao cisalhamento e compressibilidade dos solos. Basicamente, a gente consegue juntar aí essas propriedades em alguns grupos de análise. Quando a gente pensa em índices físicos, granulometria e plasticidade, nós trabalharemos com o mesmo conjunto de ensaios que a gente vai ver mais para frente, que são justamente os índices físicos, granulometria e plasticidade, serão aquelas propriedades ligadas aos sistemas de classificações geotécnicas. Posteriormente, a gente vai trabalhar com compactação e compressibilidade. A compactação visando a redução do espaço vazio, preenchido por ar, e a compressibilidade com a perda de espaço vazio, de volume vazio dos solos, através da expulsão da água, da água contida nesses poros, sobretudo nas argilas. Posteriormente, falaremos de permeabilidade, que tem a ver com propriedades hidráulicas dos solos, e, por fim, falaremos sobre resistência ao cisalhamento, o que é muito importante do ponto de vista mecânico, para se prever aí a questão de estabilidade de maciços terrosos, entre outras questões. Vale lembrar que a gente pode falar de algumas outras propriedades, entretanto, as mais importantes para a nossa discussão nessa disciplina serão essas. Bom, então, a partir de agora, quais são os primeiros passos? Justamente o tema da aula, que é a amostragem. Todo o processo de amostragem vai ser balizado pela NBR 9604, atualizada em 2016, e ela também faz orientações sobre a abertura de poços e trincheiras para inspeção de solo e, obviamente, com a retirada de amostras deformadas e indeformadas. Então, das aberturas possíveis para extração, para inspeção de solo, a gente tem a trincheira, as trincheiras que são aberturas longitudinais, na qual a gente tem acesso a uma análise em profundidade e também bidimensional, vendo a variação lateral das características em profundidade, lateralmente também, com as características do solo, e os poços, que são aberturas verticais, porém pontuais, seja de seção quadrada ou circular, que também permite a análise da variação desse solo em profundidade. Entretanto, lateralmente ela não possibilita isso. E seja abertura de poços ou abertura de trincheiras, essas escavações também vão ser utilizadas para extração de amostras de solos, sejam elas amostras deformadas ou não. Como já disse há pouco, tem-se a possibilidade da extração da coleta de amostras deformadas e da coleta de amostras indeformadas. Basicamente, quais são as características e as possibilidades de que cada tipo de amostra, tipo de coleta, pode fornecer? Bom, basicamente, quando a gente pensa nas amostras deformadas, essas amostras vão ser extraídas por raspagem ou escavação, e ela vai implicar
a coleta dessas amostras implica na destruição da estrutura e na alteração das condições de compacidade e consistência natural desse material, né? Portanto, elas só serão representativas em termos de análise granulométrica e também de constituição mineralógica, né? Ao contrário das amostras indeformadas, que elas são amostras extraídas com o mínimo de perturbação possível, de modo que se procure a manutenção da estrutura, das condições de umidade e também das condições de compacidade e consistência naturais. Então essas amostras elas são muito indicadas por representar, ela apresenta, né, uma maior representatividade em termos da distribuição granulométrica da composição mineralógica, assim como as amostras deformadas. Entretanto, ela possibilita a análise, né, e a caracterização da estrutura desse solo, né, visto que é uma amostra que quando coletada tende a preservar essa estrutura, e também o teor de umidade, que é um parâmetro de extrema importância quando vamos trabalhar com aterros, né, com projetos em que haverá compactação e mesmo análise do comportamento dos solos com a variação do teor de água, né, do teor de umidade desses materiais na sua constituição. Para a coleta de amostras deformadas, basicamente o procedimento vai ser uma escavação ou raspagem, né? Mas para isso é importante que alguns passos sejam seguidos. O primeiro deles é que antes da coleta é importante que se limpe o local, né? Justamente a ideia dessa limpeza é tirar a vegetação, enfim, para que nenhum material estranho, né, possa contaminar essa amostra. E tomando, né, cuidado para retirar aí toda a amostra orgânica ou não, né, desse material. E sempre quando acondicionar a amostra em saco de lona ou plástico resistente e devidamente identificado, né? Pense, às vezes vocês vão fazer uma coleta grande de diversas amostras de locais diferentes, então a identificação correta ela é extremamente necessária. Aqui são só alguns exemplos, né? Essa primeira imagem a gente tem uma coleta sendo realizada por raspagem, e nas duas outras imagens, né, seguintes, essa a gente tem uma sondagem a trato, né, uma amostragem por sondagem a trato, com, né, um trado helicoidal e uma outra amostragem também feita por sondagem, né, através de um amostrador, né. Embora essa amostra, né, esteja inserida, né, e venha à superfície dentro de um amostrador, há uma certa compactação dessa amostra, né, dentro do amostrador, o que danifica, né, e acaba com a estrutura desse solo. E agora vamos falar da coleta de amostras indeformadas. Agora pare! Mas antes é preciso pensar um pouco na consistência dos solos, né? Os solos eles podem ser solos mais coesos e solos de baixa resistência. Então, consequentemente, o método de amostragem para esses dois tipos de solos são diferentes. Nesse primeiro momento, a gente vai falar da amostragem de solos coesos. Bom, e qual vai ser a ideia, né? A ideia da amostragem, né, de coleta de amostras indeformadas para solos coesos é que a gente esculpa, né, que seja esculpido um bloco ali de arestas em torno de 50 centímetros, né? E justamente é esculpir no próprio maciço terroso. Então, eu vou mostrar aqui à direita algumas imagens desse processo. É o primeiro momento em que houve o corte vertical e para iniciar a escultura desse bloco, mais uma fase.
Perceba que aqui a gente já tem uma cara de bloco mesmo. A gente já tem uma coluna, né? Com 3 faces na frente e as 2 laterais. Aqui eles estão mesmo verificando o comprimento desse bloco, né? O comprimento de aresta, e aqui a gente já tem 50 centímetros. E aqui essa outra profissional, na realidade, está fazendo modelando um pouco melhor as faces desse bloco, né? Nivelando, deixando que essas faces estejam mais planas possíveis e também começando a trabalhar com a parede, né? Com a face traseira desse bloco. Que é só uma outra foto de outro ângulo. Então aqui a gente começa, né, de fato, a construção da face mais profunda desse bloco. E a partir de então, né, tendo esculpido essas 5 faces do bloco, né, 4 verticais e uma horizontal, a gente vai passar, envolver, né, essas paredes dos blocos em pano, em um tecido, e parafiná-la. Justamente a ideia da parafina é evitar que esse material perca umidade. Bom, né, aqui é a parafina sendo derretida, né? E aqui os momentos, né? Aqui é uma foto do bloco já parafinado e a base desse bloco começando a ser esculpida, né? Um outro exemplo é o mesmo bloco parafinado e o bloco mesmo preso somente por essa parte mais central. E por fim, né, começa-se a extração desse bloco, né, com a ruptura da última ligação do bloco da base inferior com o maciço terroso. E aqui ele é, né, retirado lateralmente e assim que ele é retirado, essa outra face ela vai ser acertada, né? Também vai ser parafinada a face superior, né? Também aquela face interior do bloco. Também vai ser parafinado, terminar de parafinar ela totalmente. Então, esse material vai ser acondicionado em uma caixa de madeira. E percebam, há espaço, né, entre as paredes da caixa de madeira e o bloco. Então, aconselha-se que né, que se jogue serragem aqui, justamente para que acomode alguma perturbação, alguma coisa, para que não estrague, né, não deforme esse bloco de solo. E aqui a caixa já fechada, preparada para o transporte. Lembrando, né, que esse transporte tem que ser feito cuidadosamente. E depois, né, quando esse bloco chega ao laboratório que ele vai ser ensaiado, enfim, ele deve ser mantido em uma câmara úmida, justamente para evitar a perda de umidade. E sempre que né, esse aqui é um exemplo de um bloco que já foi ensaiado, né? Um outro bloquinho aqui foi retirado dele, e sempre quando esse material é tirado da câmara fria e um pedaço dele é aproveitado para algum ensaio, novamente, né, essas porções que ficariam expostas devem novamente ser recobertas por um tecido fino e parafinado. E para a coleta de amostras indeformadas, né, em solos de baixa consistência, a ideia é utilizar amostradores tubulares de parede fina, né, com diâmetros aí no mínimo de 10 centímetros. E esses amostradores eles podem ser do tipo aberto, composto ou pistão estacionário. Aqui a gente tem um exemplo de um amostrador Shelby, tá? E esse material, né, de ambas as fotos,
eles estão coletando em barragem em lago de rejeito, né? Então isso é rejeito depositado. Aqui é um amostrador do tipo pistão estacionário, né? Em que a amostra, à medida que ele se aprofunda, a amostra é armazenada aqui dentro. E a ideia justamente desse tipo de amostragem é posicionar o tubo, né? Já com o êmbolo já no final, e esse tubo, né, à medida que esse tubo ele aprofunda nesse solo, a criação, né, de uma espécie de vácuo, enfim, e que à medida em que possibilita, né, que esse material fique contido, dentro do cilindro amostrador, e posteriormente ele pode ser empurrado, né, dessa forma como vocês estão observando aqui. E, né, obviamente, que a ideia também é manter a umidade desse material. Então, posteriormente, após a coleta, as extremidades do tubo, caso ele não seja extraído dessa maneira, eles devem ser também lacrados com parafina. Aqui é um exemplo, né? Esse tubo está indo, vai para o laboratório. Então, aqui, esse material é acertado, a parafina, né, é derretida, e então esse material é parafinado. Ou ainda, e obviamente que a gente também tem que lembrar, né, que esse transporte tem que ser cuidadoso para evitar problemas com a estrutura da amostra, né? E ainda o outro lado da amostragem, o outro lado da amostra, né, o que a conecta de fato com o equipamento, a gente vai ter também a colocação de serragem e posterior, né, e posterior vedação. Nesse exemplo aqui com uma tampa de PVC mesmo. E mais uma vez a amostra devidamente identificada para ir para o laboratório. Bom, falamos um pouco de amostragem e qual vai ser o próximo passo depois da amostragem? Bom, o próximo passo são os ensaios laboratórios que vamos abordar nas próximas aulas. Por hora é só. Até mais.